pessoal, meu nome é Natália, tenho 26 anos, moro aqui atualmente em Golden, no Colorado. E eu tô aqui pra contar pra vocês hoje a minha experiência aí com a primeira viagem com a família. Eu cheguei em agosto, aconteceu em setembro. O convite era pra gente passar aí um final de semana numa cidade vizinha que é muito procurada na época de esquiar. Mas como era verão, as pessoas elas procuram mais ou menos esse ponto para poder fazer mesmo caminhada e vislumbrar aí as paisagens. Eu decidi que sim, eu iria, então minha resposta foi sim. A gente saiu daqui numa quinta-feira à tarde. Como eu já tinha, trabalhado aí, eu tava um pouco cansada, então eu dormi durante algum tempo na viagem. Até o meu rosto fazer aí uma parada para comprar café, porque ele falou que eu precisaria ficar acordada para não perder as paisagens por onde a gente passaria. Beleza. Tomei o café, consegui ser uma copiloto melhor. Chegando na cidade, eu percebi que a maioria das casas era assim, estilo filme, né? Nova York, aí, digamos, tinha um padrãozinho aí. Todas elas tinham, sim, a bandeira dos Estados Unidos na frente da casa. O que não é muito comum aqui na cidade onde eu moro. Não tem muito isso. E achei um pouco diferente, né? Subindo a montanha a gente viu aí Ai, esqueci o nome. A gente chama de mousse aqui, mas eu sei que não tem no Brasil. Ele era uma fêmea, ele não tinha galhada, né? Estava sozinha, o que é anormal. Ela estava comendo a vegetação perto da estrada por onde a gente estava passando. A gente conseguiu parar o carro e gravar, e ela não fez nenhum movimento de fuga. Chegando na casa, né, era uma casa bem grande, tinha aí a garagem, do lado da garagem tinha uma escada do lado de fora. Subindo a escada do lado de dentro, dava acesso aí à sala de jogos, onde tinha uma mesa de sinuca, a sala de televisão que tinha aí a lareira, um corredor que tinha 3 quartos e um banheiro, e um dos quartos era a suíte onde os pais iam ficar. Do outro lado tinha lavanderia, um outro banheiro com sauna, e subindo dava acesso à cozinha e uma outra sala de estar e mais 2 quartos. E do lado de fora tinha a jacuzzi e a churrasqueira térmica. Térmica que eu digo porque tem uma parte que isola a temperatura. Então mesmo que esteja muito frio lá fora, nevando, eles fecham aquilo lá para a churrasqueira continuar funcionando. E a escada que eu tinha mencionado, né, atrás dessa churrasqueira, que fica perto da garagem. A programação seria ir fazer caminhada com os avós das crianças, e depois dessa caminhada, no dia seguinte, a gente iria fazer a pesca, e no outro dia a gente iria fazer uma nova caminhada. Eu tinha proposto participar de tudo, né, experimentar um pouco de tudo, até porque eu sei que essa fase ela é temporária, são coisas que eu não vou, viver no decorrer da minha vida, então é uma coisa que vai passar, então eu estava bem ansiosa aí pra participar de tudo. A mãe não iria chegar com a gente, então a gente foi um dia, ela só chegaria aí no sábado. Então primeiro a gente foi fazer, né, a caminhada com os avós e com as crianças. Os pais tinham falado que se eu estivesse cansada, que era mais fácil falar pra ele que eu já não queria mais fazer, porque ele caminhava muito rápido e ele gostava muito, então o que era leve pra ele, basicamente pra mim não seria. A gente, graças a Deus, a gente voltou pro carro, não precisei falar nada, porque 40 minutos depois de caminhada começou a cair uma chuva muito grande. Eu pensei, nossa, todo mundo vai ficar doente. Voltando pra casa, né, o pai, ele fez a janta aí durante esses dias e o café da manhã. No dia seguinte, uma pessoa acorda mais cedo, né, pra poder fazer o café da manhã, e é aquele café da manhã básico norte-americano, com bacon, ovos e uma espécie de salsicha que eles chamam, mas é como se fosse uma carne moída, tipo isso, mais ou menos, só que em formato de salsicha. Pra eles é salsicha, sausage,
tipo salsicha. E a gente comeu e fomos aí até o lago, onde eles tinham alugado aí uma lancha pra passar amanhã. Gente, já deixo aqui como dica pra vocês que se vocês forem nas montanhas no verão, não importa que é verão, entendeu? Leva roupa pesada de frio, porque eu passei muito frio. Lá tinha muita neblina, era mais ou menos umas 8h30 da manhã, 9 horas, tava muito frio. Eu tava só com uma calça leg, com uma camisetinha e uma blusinha bem básica, assim, que não era muito pesada, não aguentava o frio. Eles me deram jaquetas, aí a gente tava entrando na lancha e o que eu percebi é que a água era muito preta, tinha uma neblina, parecia o cenário do Monstro do Lago Ness, até começar aí o sol a bater mesmo naquela parte, porque o lago, em volta dele tinha montanhas, né? Então, próximo do meio-dia, quando o sol tava no topo, é que realmente ficava muito claro. Eles conseguiram pegar bastante peixe. Eu não participei muito dessa parte da pesca em si, eu fiquei mais como observando o ambiente. Depois disso a gente foi até um restaurante para poder almoçar e voltamos para casa. No dia seguinte, eles tinham falado aí que a caminhada que nós faríamos nas montanhas seria necessário aí pegar, né, um bondinho, gente. E tipo, eles falaram isso quando a gente já tava no estacionamento, entendeu? Saindo do carro. Então eu fico um pouco surpresa porque eu tenho um probleminha aí com altura. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito da terra, de sentir que os meus pés estão bem firmes em alguma coisa. Então eu acabei, né, ficando um pouco apavorada, mas eu falei, bom, eu já tô aqui, então eu vou. Eu nunca deixo de fazer alguma coisa só porque estou com medo, mas às vezes passam umas coisas bem sinistras na minha mente, assim, as possibilidades que podem ou não acontecer e que me deixam um pouco agitada, ansiosa e receiosa. Fomos então para a estação. A cabine, né, o bondinho que eles chamam aqui, que a gente chama de... Não, a gente chama de bondinho, mas pra eles é gândola. Eu não tive coragem de olhar pra fora, então eu coloquei literalmente a minha mãozinha linda, maravilhosa, aqui no banco, como se fosse segurar se caísse, e olhei a todo momento pro chão. Não tive problema pra ir. Subindo, no final do bondinho, tem uma espécie de centro comercial, onde tem a bilheteria, né, pros brinquedos que você... Pros brinquedos não, pras atividades que você gostaria de participar. Então, tem um negócio que você desce na montanha, como se fosse uma montanha russa, só que na montanha, então não é no ar. Tem uma espécie de clube de escalada, tinha uns pula-pula lá, que as crianças podiam participar também. Tinha música, tinha uma banda tocando, tinha cafeteria, né, restaurante, tinha um hotel também. Não cheguei a ver o hotel da parte de dentro, mas era bem bonito do lado de fora. E aí a gente tinha que comprar os ingressos para poder subir a montanha, e nessa subida a gente teve que pegar um outro bondinho, que nessa era uma cadeirinha que seus pés iam balançando assim. Eu pensei, eu já tô no meio, então eu vou até o final. Sentei lá e também evitei ao máximo olhar pra baixo. Então, na maioria do tempo eu fiquei olhando ou pra cima ou fechava o olho. Eu nunca tive a coragem de olhar pra baixo mesmo. Eu sei que você vai passando, né, por algumas árvores, porque foi exatamente isso que eu tinha visualizado quando eu tava esperando a cadeira pra sentar. Depois disso a gente começou a nossa caminhada. No meio da caminhada eles têm uma espécie de torre de madeira, onde você consegue subir um pouco mais pra poder vislumbrar aí aquele cenário. Parece que as montanhas, elas estão tocando o céu, então é uma coisa muito linda de se ver.
E como tava bem clarinho, o céu tava bem limpo, bem azulzinho assim, e ó, e a plantação, a vegetação tava meio verde, meio amarelada, porque tava entrando ali no outono, né? Tava bem bonito de se ver. Eu fiquei imaginando como que seria se eu voltasse lá quando estivesse tudo branco, né? Com neve. Eu ainda vou voltar. E aí, gente, a gente voltou a fazer a caminhada, a trilha. Eles vão todos empolgados, cantando. Eles têm algumas músicas para esse tipo de atividade. Eu ainda não consegui pegar a letra inteira, mas eles têm. No meio, assim, da caminhada, eu já tava um pouco cansada, imaginando, nossa, a gente já tá aqui. Mas imagina, a gente ainda não chegou no final, imagina pra voltar de tudo isso aqui, né? Mas eu fui. Quando a gente chegou numa parte onde tinha uma mesa, que a gente foi fazer o lanche deles, que na verdade seria o almoço pra gente, mas mais ou menos não é exatamente um almoço, né? Porque é um sanduíche e um suco, tipo isso. Mas pra eles é o almoço. E aí no final eu perguntei, nossa, falta quanto ainda pra gente chegar no final? E ele falou que aquele era o final, e eu dei glória. E eu falei, nossa, eu jurava que a gente ia até o topo, porque ainda dava pra ver que tinha muita coisa. Só que ele falou, não, aqui já tá começando a ficar muito íngreme. Não tinha vegetação, era só rocha mesmo. E aí ele falou, mas se você quiser você pode ir. Eu falei, não, eu estou muito feliz que você tenha dito que é só isso aqui. E aí ele falou isso, gente. Na volta, eu fiquei um pouco tipo, nossa, a gente já tá voltando, glória. Na volta foi um pouco abalada, porque no final a gente acabou passando aí por um memorial de uma criança de 5 anos que tinha sido, né, a vítima de um urso, de um ataque de urso. Então, os pais eles decidiram fazer um memorial ali no lugar onde tinha ocorrido o acidente. É normal, né? As crianças elas costumam caminhar na frente dos pais, elas não têm aí a capacidade de olhar o ambiente, né? Ver ao redor e ver o que tá acontecendo. Então provavelmente a criança passou aí na frente do urso, o urso se sentiu ameaçado e atacou a criança. Infelizmente ela acabou falecendo, né? Então a gente foi um momento assim mais de reflexão, né? Passando disso, né? Passando de tudo, voltando aí pras gândulas, a gente ficou um pouco mais, digamos que eu fiquei mais aliviada, porque eu já tinha passado por aquilo, não tinha acontecido nada. Então, gente, eu dei uma relaxada, eu consegui olhar, eu pensei, eu vou gravar pra vocês. E vai ser isso, maravilhoso conteúdo pro canal aí. Gente, quando... É isso, entendeu? Quando você acaba relaxando, né? Você não tá esperando mais nada. Você fala, tudo deu certo, tudo vai continuar dando certo. Vem o universo e fala... surpresinha pra você! E aí, aconteceu. A gente tava no meio da cabine, eu estava gravando, né? Porque eu pensei, eu não vou olhar agora porque eu vou ficar com medo, vou aproveitar que eu estou mais calma, vou gravar e depois eu vejo a filmagem. Foi isso que eu pensei. Então eu estava com o celular aqui e com essa mãozinha no banco e olhando pro chão. E aí a mãe falou, olha, eu gravo pra você, eu passei o celular pra ela tava segurando as crianças, eu tava do lado dela. Eu tava do lado dela, o pai tava na minha frente e os dois avós estavam na minha frente. É isso mesmo, ela tava do meu lado. Passei pra ela e aí eu só fiz isso aqui de novo e continuei olhando pro chão. Do nada, eu senti a minha bunda sair da cadeira. Sério, essa cadeira, essa minha bunda, eu senti ela fazendo assim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu olhei, né? Tipo, aquele... É normal você querer encarar o que tá acontecendo. Então eu olhei pra cima, né? Pra ver o que tava acontecendo. Eu vi que a gente tava num lago. E eu vi que, literalmente, a outra gândula tava mais em cima. E eu não tava sabendo o que tava acontecendo. Por quê? Quando eu olhei, a visão que eu tive foi a visão lateral,
primeiro, porque eu sabia que se eu olhasse pra cá, eu não ia ver tanta coisa. E eu queria saber o que tava acontecendo e se a gente tava caindo. Então eu fiz isso aqui, eu continuei segurando, olhei pra baixo, vi que a gente tava no lago. E eu pensei, a gente tá caindo? A gente tá caindo? Tipo, não foi... Pra mim foi tudo muito em câmera lenta, sabe? Então eu olhei pro outro lado pra ter outra visão e vi a próxima gândula mais em cima do que a gente. Eu não tava sabendo o que tava acontecendo. Então ela fez exatamente isso aqui, ó. Tipo, eu senti a minha bunda caindo, né? Essa é a gândula que a gente tava. E ela fez isso. E aí, quando eu abri o olho, essa aqui tava aqui. E eu não tava sabendo o que tava acontecendo. Pra mim, a gente tinha caído. Só que, gente, na verdade, não. A gente não tinha caído. O que aconteceu foi que a gândula estava balançando, entendeu? Então esse movimento, quando ele caiu e eu abri o olho, virei e olhei, quando essa tava mais baixa, essa tava mais alta. Então é como se fosse uma gangorra. E eu fiquei, gente, a gente vai cair. E o que aconteceu ali? No lago não tem vegetação, então passa uma corrente de vento, é normal. E eu não sabia que existia essa possibilidade, porque o vento era muito forte, eu não sei o porquê, mas a gândula parou nesse momento, exatamente ali, e começou a balançar. E aí eu entrei em pânico, né? Comecei a gritar, chorar. Todo mundo deu risada, todos os adultos, as crianças estavam apavoradas também, elas choraram. Então era eu, de 26 anos, chorando, o de 4, a de 5, ou o de 5 e a de 4 e o de 2 chorando. Eram os 4 chorando ali e todo mundo dando risada. E o meu rosto, né, que é o pai das crianças, falou assim: eu vou gravar a sua reação. E pegou o celular e eu falei, ele não tá fazendo isso. Só que na hora, tipo, eu imaginei isso, né? Ele não tá fazendo isso, porque eu estava pensando, eu vou morrer agora. É agora, eu vou morrer. Ai, mãe, eu te amo. Pai, também te amo. Eu tava mais ou menos nessa, sabe? Eu não me imaginava saindo daquela situação. Até que o momento passou, a minha roça, a mãe das crianças, né, no caso, em nenhum momento ela chorou, tipo, ela deu risada, mas depois ela viu que eu não estava confortável, que realmente eu não estava fazendo aquilo porque, pra chamar atenção, alguma coisa do tipo, ela começou a me confortar e o negócio começou a andar e eu dei glória. Então toda vez que ele passava num postinho, ele faz um tranquinho, né, e eu pensei, é agora que vai cair, é agora, é agora, é agora. E, gente, tudo isso em inglês, né? E eles falam, você tá bem, você tá bem, você tá bem. E eu tô respondendo em português. Aí, toda vez que eu respondo em português, o pai fala, tipo, perdone-me. Só que isso não é... A gente entende, né? Mas é mais espanhol. E aí eu falei, desculpa, e repetia em inglês pra ele. Aí ele entendia. E ele falou, calma, a gente tá chegando, a gente tá chegando. E eu olhava e... não tá chegando, cadê? E tipo, isso já tinha passado alguns minutos que a gente tava ali andando, né, que o negócio tava rodando. Aí quando a gente chegou na estação que tinha que descer pra levantar, eu precisava sair primeiro pra eles poderem conseguir sair, pra mãe que tava do meu lado com as crianças saírem e dar espaço pros maiores, né, porque é assim, eu tava com uma bolsa aqui, então... a porta não era muito grande, só que eu não conseguia, tipo, levantar legal, sabe? As minhas pernas estavam bambas, literalmente bambas. E ele falando, nossa, eu vou postar isso no grupo, porque a gente tem um grupo aqui da família, né? E ele tava todo feliz com a minha reação, não sei. Eu falei, que bom que o meu sofrimento te diverte. Eu saí, assim, meio que cambaleando, consegui. A gente foi almoçar depois disso num restaurante e eu fiquei aliviada simplesmente por ter saído dali. E aí ele falou, viu? Você venceu o seu medo. Eu falei, eu não venci o meu medo, porque nunca mais eu volto aqui. E ele falou assim, não, a gente vai voltar porque você precisa aprender a esquiar. E eu fiquei... pra esquiar, a gente tem que vir pra cá. E aí ele explicou que aquilo ali era uma estação de esqui, só que as pessoas estavam usando literalmente pra poder fazer a caminhada, porque não era época de esquiar, né? Não era inverno. E aí ele falou, se você quiser aprender a esquiar, como você disse que quer, você vai ter que aí superar mais um medo.
E eu fiquei, mas não é mais um medo, é o mesmo medo, só muda o ambiente. Um era no avião, que era bem mais alto, e o outro era a alguns metros do chão, mas passei perrengue do mesmo jeito. Bom, não fiz xixi nas calças, é o que importa. Ele tem o vídeo até hoje. Eu vou cortar aí pra vocês a parte em que ele mostra o meu rosto, gente, porque é vergonhoso pra mim, eu ainda não superei isso. Mas eu vou deixar algumas partes aí, porque eu acho que vai ser legal compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu fico por aqui. Deixa seu comentário, seu feedback, que é muito importante pra mim. Um beijo e até a próxima.